Fala galera, primeiramente um ótimo dia para você, tudo na paz, desejo uma semana abençoada antes de mais nada, né? Antes de tudo, falar a respeito da vitória do Tricolor ontem. Confesso que eu não assisti o jogo, eu vi os melhores momentos hoje de manhã, eu vi o compacto aqui hoje cedo, antes de ir pra academia. Eu vi pelo YouTube mesmo, né? Eu vi pelo GE TV, pela Globo, pelo Globo, né? O YouTube da Globo. E, e também vi algumas opiniões, também li algumas opiniões para me basear, também para formar a minha opinião para falar do jogo, porque ontem eu tava bem cansado. Ontem eu assisti só 10 minutos de jogo, 10 minutos e fui pra cama, não aguentei e fui dormir. Fui dormir porque eu tava bem cansado, tava bem cansado mesmo. E aí dormi antes das 9. O jogo começou às 8h30, que é horrível. Pra que botar 8h30 da noite num domingo? Aí eu fui dormir. Fui dormir, acordei 4 e pouquinho, 4h15 pra ir pra academia. E aí antes de ir pra academia eu vi um pouquinho. Eu vi os melhores momentos, pouquinho não, vi os melhores momentos. E tava vendo agora algumas opiniões a respeito do jogo, né? Que o São Paulo começou perdendo, tomou um gol do Herrera, argentino, né? O Enzo Dias perdeu ali na ponta direita pro jogador do Bragantino, ele cruzou, aí a bola foi mal tirada ali e o Herrera na entrada da área pegou uma canhota ali sem pulo no canto do goleiro Rafael, que pra mim não teve tanta culpa assim. Achei que ali era uma bola que não, era difícil de pegar. Não foi nem tanto culpa da defesa, foi mérito do ataque do Bragantino. E, e aí depois do segundo tempo, São Paulo conseguiu virar o jogo. O Sabino, no começo do segundo tempo, pegou uma bola assim, sem ângulo, foi um golaço. A bola bateu na trave, na trave ao contrário, na outra trave, entrou, matando o goleiro Clayton. Né? O Sabino criou confiança aí nesse momento, né? Eu acho que para mim o jogador símbolo desse momento do São Paulo é o Sabino. O Sabino ele tá bem pra caramba, né? Dando lançamentos, dando assistências e agora fazendo gols aqui. Só vai encostar a porta aqui. Isso, por conta do barulho. Agora sim. Aqui é isso, gente. Não tem edição, não. Aqui é nu e cru, né? E assim, o São Paulo, o Sabino foi bem ali, né? E aí depois o São Paulo virou com o Caleri, um belo cruzamento do Lucas Ramon, pra mim, junto com o Danielzinho, as principais contratações aí desse ano. Lucas Ramon botou na cabeça do Caleri, fez a jogada ali na ponta direita, pô, testou certinho ali pro goleiro e, enfim, achei que o São Paulo foi bem demais, cara. Bem demais. Assim, não foi um jogo brilhante, né? Vem dos melhores momentos. Não foi um jogo brilhante, foi um jogo assim difícil. O São Paulo não tá jogando um primor, mas não importa. O que importa é que segue na liderança. É, para quem esperava que ia cair e tal, já até pra mim que eu falava em janeiro que o São Paulo ia brigar para não cair, já estamos ali na cabeça ali do campeonato, né? Na ponta ali. E, e o São Paulo tá sendo um time bem aguerrido, um time bem guerreiro, um time bem coeso, um time bem unido, né? E por tudo que o São Paulo passou, pela questão política, né? Da renúncia do presidente, do ex-presidente Casares. Então, no meio do turbilhão, aí o São Paulo tem se reerguido aí e graças a Deus o São Paulo, né? São Paulo vem sendo abençoado aí por partidas que assim andam calando a nossa boca. Mas agora a gente sente um pouco mais de confiança no time, né? Porque antes o São Paulo chegava lá em Bragança, o São Paulo não conseguia ganhar, jogava mal, ele não desenvolvia um bom jogo. Era uma pedra, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, ele era uma pedra do nosso sapato, desde que eles subiram da Série B em 2019 para 20, né? E o São Paulo só perdia, só levava fumo do Bragantino, até em casa mesmo. E lá em Bragança, então, nem se fala, o São Paulo não ganhava. E ganhou.
dessa vez ganhou de novo, né? Depois de 4 semanas, né? 3, 4 semanas, quando São Paulo tirou eles no Paulista nas quartas de final. E aí depois fomos eliminados pelo Palmeiras, que é o adversário do próximo sábado. Mas ainda tem o jogo de quarta-feira contra o Galo Mineiro, né? Em casa. Aliás, em Minas Gerais, né? Lá em Belo Horizonte. E é um jogo difícil, né? Um outro tabu, porque faz muito tempo que o São Paulo não ganha do Atlético Mineiro fora. E o Atlético Mineiro vem num mau momento, vem num momento aí de crise. Perdeu pro Vitória no sábado de 2-0. Então nós temos que aproveitar esse momento ruim deles e usar o nosso bom momento a favor para ganhar, né? E porque a gente tá na liderança aí 3 pontos na frente do Palmeiras, né? E o Palmeiras ontem ganhou do Mirassol. E para mim o São Paulo é um líder de forma justa, porque tem jogado bem, né? E tem jogado bem e tem conseguido emplacar vitórias aí, jogando de forma consistente, de forma bem bacana, bem legal aí. E o torcedor tá bem animado, o torcedor tá bem feliz, inclusive eu, obviamente. Inclusive eu que não acreditava nessa equipe, não. Mas a gente não pode baixar a cabeça, não. Faltam 29 pontos. Mas o objetivo é não cair. Tá bom. Mas eu espero que o São Paulo continue aí nessa pegada, nessa forma aí. Que o São Paulo possa nos dar muitas alegrias aí. Que a vida anda muito difícil, né? Principalmente pra mim. Questão financeira, questão de relacionamento, não anda muito bem, mas o São Paulo ele dá um desafogo aí. Claro, não é a alegria principal. A alegria principal a gente está bem com nós mesmos, né? Mas o São Paulo dá uma alegria aí, dá um respiro aí para nós. E é isso. Agora bora lá, tricolor. Agora Atlético Mineiro, quarta-feira lá em Belo Horizonte, na Arena MRV. Agora o Campeonato Brasileiro voltou firme aí. E logo tem Sul-Americana pro São Paulo, né? Tem Copa do Brasil, tem a Libertadores, né? Copa Libertadores aí quem vai disputar. E aí esses times aí, Flamengo, Palmeiras, o Flamengo já encostou de novo, né? Ganhou do Botafogo bem de 3-0. Esses times aí eles vão focar na Libertadores e vai deixar um pouco o brasileiro de lado, né? E o São Paulo tem que aproveitar esse momento aí, né? E eu acho que pra mim o São Paulo deveria focar mais no Campeonato Brasileiro, assim, porque não ganha faz 18 anos, não ganha desde 2008. Então quer dizer, esse ano já vai fazer 18 anos ali que não ganhamos o Campeonato Brasileiro, fomos consecutivos, né? 6, 7, 8. E depois não ganhamos mais, né? Fomos terceiro colocado em 2009, quarto colocado em 2012, quinto em 2011. 2013 a gente brigou para não cair, né? O Muricy salvou a gente. 2014 fomos vice-campeões, perdemos pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez uma campanha irretocável e o São Paulo não tinha perdido pro Cruzeiro, mas teve alguns jogos ali que o São Paulo derrapou e não conseguiu ganhar. E tinha um baita do elenco, tinha Luiz Fabiano, tinha Kaká, tinha Pato, Kardec, Michel Bastos. São Paulo tinha um bom time ali nas mãos do Muricy, mas não rolou. Em 2015 ficamos em quarto, 16 em décimo. Então quer dizer, 2017 a gente lembra muito bem que brigamos para não cair, o Hernani salvou a gente. 18 ficamos um tempo na liderança, mas o time perdeu fôlego. E o Palmeiras acabou sendo campeão, que era o time do Aguirre, né? 2019 também ficamos em sexto, fomos para a fase pré, depois fomos eliminados. Não, nós fomos eliminados em 2019 na fase pré, né? Porque ficamos em quinto no brasileiro. Estávamos em primeiro, caímos para quinto. Foi uma queda assim abrupta. 2020 perdemos de forma vexatória o brasileiro nas mãos do Diniz, que eu acho um técnico muito fraco. É um técnico bem ruinzinho, sabe? Eu acho ele super estimado pelo Sport TV, pela ESPN, por esses canais aí de vanguarda, né? Os mais antigos aí que falam de esportes aqui do Brasil. Eu acho o Diniz fraquíssimo. O São Paulo tinha 7, 8 pontos na frente do vice-líder. E assim, o título caiu no colo do Flamengo, né? Naquela temporada. E o São Paulo tinha ganhado os 2 jogos do Flamengo, 4-1 e 2-1. 4-1 no Rio e 2-1 no Morumbi, né?
E depois 21 também ficamos ali perigando com o rebaixamento. 22 não conseguimos nada. 23 nós também perigamos com o rebaixamento, apesar da Copa do Brasil. Em 24 com o Zubeldia chegamos em sexto. 25 ano passado ficamos em oitavo. Então quer dizer, é bem ruim, assim. Foram bem ruins as campanhas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então eu penso que o São Paulo tem que priorizar o Brasileirão, que é a competição mais importante aqui de futebol do nosso país, a nossa Série A, né, que é bem disputada, né? Tem 12 times grandes aí disputando, mas a gente sabe que é Palmeiras e Flamengo que são os times que mais, que nos últimos anos que mais andam disputando aí o campeonato, e o campeonato brasileiro tá mais polarizado entre eles. E o Cruzeiro onde empatou com o Vasco 3-3 e demitiu o Tite, né? Demitiu o Tite, já era de se esperar. Eles iam derrubar o Tite já tá em decadência, né? Igual outros técnicos antigos brasileiros. O Tite foi campeão mundial com o Corinthians em 2012, da Libertadores em 2012, mas assim, já dá pra perceber que tá ultrapassado. Tá certo, galera? Né? Hoje eu quis gravar no sofá novamente, achei que foi legal. Mas aí eu vou ver se eu volto pra mesa. Assim é mais fácil, Fábio, senta e tal, põe na câmera frontal, é mais fácil, só que fica ao contrário, né? Mas é isso, galera. Desejo uma ótima semana pra vocês. Que Deus abençoe, que Deus possa estar te protegendo aí de todos os males, tudo que é de ruim. E quarta-feira Atlético Mineiro, depois sábado clássico contra o Palmeiras no Morumbi, jogo difícil. A gente não ganha deles já tem 2 anos e quase 3 anos, 2 anos e 9 meses que a gente não ganha dos caras. Já tem um bom tempo, né? 2 anos e 8 meses, né? Que a gente não ganha deles. E a chance da gente também quebrar esse tabu. E é um confronto direto, né? Porque é o líder. Não sei se o São Paulo vai ser líder até jogar contra o Palmeiras, contra o então vice-líder, né? Mas primeiro temos que pensar no Galo, pensar no Atlético Mineiro, que vai ser quarta-feira, 8 horas da noite, lá na Arena MRV. Tá certo, galera? Boa semana. Curta, comenta, compartilha com a sua família, com seus amigos, os amigos do trabalho, colegas de escola. Tamo junto, boa semana e vamos São Paulo, tamo junto.